Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar como inserir e remover elementos de uma pilha sequencial. Bom, a operação para inserir um elemento em uma pilha, o objetivo é inserir, pegar um elemento qualquer que nós desejamos colocar naquela pilha e inserir nela. É muito intuitivo. Caso tenha espaço, pode ser que a pilha já esteja cheia e aí nós não vamos conseguir inserir elemento algum. Mas a ideia é simplesmente verificar se o topo da nossa pilha ainda não chegou no tamanho máximo, e se ele não chegou, a gente simplesmente avança o topo uma posição e insere o elemento naquela posição, e esse elemento vai passar a ser um novo topo, porque a gente sempre põe no topo da pilha. Então vamos ver agora aí como que a gente faz para implementar essa operação. Bom galera, vamos ver então como fica agora a implementação da operação para fazer a inserção de um elemento na nossa pilha. Então a gente vai criar uma função que retorna um int, chamada pilha inserir. Esse int retornado ele vai ser simplesmente para a gente ter a oportunidade de retornar um flag dizendo se deu tudo certo ou se aconteceu alguma coisa aí inesperada. Vocês devem estar se perguntando, mas não poderia ser void, se é só para inserir na pilha? Poderia, mas para ter essa flexibilidade de retornar uma informação, a gente vai retornar um int. A gente tem um elemento a ser inserido, que a gente vai receber, e a gente tem a pilha, ao qual ele vai ser inserido. A gente tem que receber ela por referência, porque a gente vai alterar. Então, como a gente vai fazer a alteração dentro da função, a gente precisa receber por referência. Vou criar aqui uma variável número de elementos. A gente não vai precisar de contador de loop nessa função. E aí, para calcular o número de elementos, a gente já possui a função pilha número de elementos que a gente criou aí na aula passada. E aí a gente passa aqui a referência, o conteúdo da referência que a gente recebeu. Por que a gente não passa direto a variável p? Que a função pilha número de elementos ela não trabalha com referência, ela trabalha com uma variável pilha comum, e não com uma referência. Então a gente precisa passar o conteúdo dessa referência, que é a própria pilha. E aí a gente verifica se número de elementos for maior ou igual ao tamanho máximo da pilha, o que está acontecendo? A pilha está cheia. Então, quando a pilha está cheia, a gente não vai inserir mais nada, não tem como a gente inserir. Não tem mais espaço. Então, a gente tem que fazer essa verificação antes de inserir um elemento. E caso ela estiver cheia, ou seja, o número de elementos que eu tenho é igual ao número máximo, então eu já estou com o máximo da capacidade ocupado. Então não posso fazer mais nada. Então eu retorno uma flag informando, pilha cheia. Vamos criar essa flag aqui em cima. Pilha cheia. Criamos a flag. E aí agora nós vamos fazer uma segunda verificação. Nessa verificação, nós vamos verificar se o elemento que a gente está querendo inserir, esse que está sendo passado aqui, já não existe nessa pilha, para a gente não inserir elemento repetido, para a gente não ter duplicidade aqui de elementos. Então a gente usa para isso a função pilha posição do elemento, que também é uma função que a gente já criou. E aí
a gente passa aqui o elemento que a gente quer verificar e passa também o conteúdo, porque essa função também não trabalha com referência, ela trabalha com a própria pilha, então a gente passa o conteúdo da referência de pilha que a gente recebeu aqui para que ela possa aí tentar achar a posição. Só que aqui a gente não quer saber a posição, né? Então por que a gente está usando essa função? Porque essa função ela informa para a gente se o elemento existe ou não. Se o elemento existir, ele vai retornar uma posição válida. Agora, se ele não existir, ele vai retornar aqui, ó, a flag elemento não existente. Então, qual a ideia? Se essa função nos retornar, né, a flag elemento não existente, perdão, se ela retornar algo diferente de elemento não existente, quer dizer que o elemento é existente. Se ela não retornou elemento não existente, então a gente tem o elemento. Né? O elemento existe. Então, se o elemento existe, eu não vou inserir ele de novo. Então, o que eu faço? Ó, return elemento existente. Crio uma flag aqui, informando que o elemento já existe. E a gente não vai inserir ele de novo. Então, se for diferente de elemento não existente, quer dizer que ele está em uma posição válida. Vamos criar a flag lá em cima. Ó. Define elemento existente. Criamos aí a nossa constante para retornar aqui. E aí, beleza, a gente fez as duas verificações. Verificamos se a pilha já não está cheia e verificamos aqui embaixo se o elemento já não existe. Se eu tenho espaço na pilha, e o elemento ainda não existe, então eu posso inserir. O que eu faço? Primeiro passo, eu ando com o topo. Ando uma casa com o topo. Porque agora o meu novo topo vai ter que avançar uma posição. Eu vou ter um novo elemento aí no topo. Então, o topo vai ser um novo elemento. Aí o que eu faço? Eu pego agora, como já andei uma casa com topo, vou aqui no vetor de elementos da minha pilha, no topo, que eu acabei já de andar, e coloco, ó, atribuo o elemento que eu quero inserir. Né? Jogo lá no topo. E aí, tudo deu certo, então a gente retorna sucesso nesse caso. Vamos verificar rapidamente aqui se não tem nenhum erro de sintaxe, né? Executando o código aqui rapidamente. Esquecemos de criar a flag sucesso, então vamos definir ela aqui. Beleza, defini a flag sucesso. Ok. Nenhum erro de sintaxe mais, então está certinho. Bom, vamos entender agora graficamente como que é o funcionamento dessa inserção. Considerando esse exemplo que vocês estão vendo aí na tela, a gente tem uma pilha aí e a gente deseja inserir o elemento 12. Então o que a gente vai fazer? Ó, o topo, né, lembrando que antes já foi visto a verificação, foi visto que tem espaço na pilha, né, senão nem teríamos chegado aqui, e foi visto que o elemento 12 não existe ainda na pilha. Então os únicos elementos que a gente tem é o 28, 78 e 21, o 12 não tem. Então o que a gente faz? Ó, o primeiro passo, a gente anda uma casa com o topo. Então o topo estava na posição 2, agora ele passa a estar na posição 3. Beleza. Com o topo marcando aí a nova posição vazia, a gente vai e insere o 12 na posição que o topo está. E aí a nossa lista agora já fica certinha, né, com o elemento inserido e o topo na posição correta. Nesse outro exemplo, a gente tem um caso aí de uma pilha vazia. Reparem que o topo está na posição -1, aquela posição fictícia que a gente determinou.
E aí a gente deseja inserir o elemento 12. Então, como só tem lixo de memória, o que a gente faz? A gente avança o topo uma posição, mesma ideia, né, do exemplo passado. A gente avança o topo de -1 para a posição 0, né, avançamos uma unidade, e aí colocamos na posição do topo o 12. Então agora a nossa pilha já tem aí o elemento inserido. Então, galera, essa é a operação para fazer a inserção de um elemento na pilha. Agora nós vamos ver como que a gente faz para implementar uma operação que tira um elemento do topo da nossa pilha. Então a ideia é verificar se a pilha não está vazia, porque se ela já tiver não tem o que tirar, mas se ela tiver algum elemento, basta que a gente pegue o marcador de topo, volte, e aí aquela posição que estava no topo vai ser retirada virtualmente, né? Ela vai passar a ser ignorada e ela deixa de fazer parte da nossa pilha. Então vamos entender aí como fazer essa implementação. Bom, pessoal, a gente vai ver agora aí a operação para remover um elemento da pilha. E para isso a gente vai criar aí uma função que retorna um inteiro. Esse inteiro, novamente, é só para a gente ter a possibilidade de retornar uma flag, né, informando se deu tudo certo, se deu alguma coisa errada, porque a princípio, como é só para excluir um elemento, não precisa. E a gente recebe também uma referência para a pilha. Então a gente precisa alterar ela aqui, que a gente vai tirar elemento, então a gente recebe uma referência. Reparem que agora a gente não vai receber o elemento a ser removido. Por quê? Porque, se vocês se recordam, na política de pilha, a gente remove o elemento que está no topo da pilha. O último elemento que entrou, lá na função de inserir, a gente colocou ele na posição do topo, ó, vocês estão reparando aqui, e ele é o primeiro a sair, então ele que vai sair. A gente não escolhe o elemento que vai sair, é o elemento do topo da pilha que sempre vai sair. Então essa é a ideia de pilha, senão seria uma lista. Então, essa é a política, a gente vai eliminar o elemento do topo. Então aqui a gente não recebe qual elemento vai ser eliminado, porque não importa qual ele é. A gente vai tirar o que está no topo. Então, vamos criar aqui uma variável número de elementos. E vamos obter o número de elementos aqui usando a função que a gente já criou anteriormente, o pilha número de elementos. A gente passa aqui o conteúdo aí da nossa referência de pilha, porque essa função pilha número de elementos ela não trabalha com referências, ela trabalha com a própria variável pilha. Então a gente passa o conteúdo aqui para casar. E aí, feito isso, né, a gente verifica, em primeiro lugar, se a pilha não está vazia. Porque se a pilha estiver vazia, ou seja, se o número de elementos que eu acabei de levantar aqui nessa linha for 0, né, menor ou igual, bastaria igual, se for igual a 0, não tem nada na pilha. Então, se não tem nada, eu vou excluir o quê? Não faz sentido. Então, caso não tenha nada, o que eu faço? Eu retorno pilha vazia. Uma flag informando, não fiz nada aqui porque a pilha está vazia. Vamos criar a flag aqui em cima. Beleza, criamos a flag. Agora, se a pilha não estiver vazia, a gente vai então eliminar o elemento que está no topo. Então, a gente vai pegar aqui o topo, ó, né? E setinha topo, menos, menos. Por quê? Fazendo isso, o topo vai decrementar, ou seja, ele vai voltar uma casa. Então, a casa que ele estava antes de voltar vai passar a ser desconsiderada, vai passar a ser considerado um lixo de memória. Então a gente, mas o elemento vai continuar lá, sim, mas ele não vai ser mais considerado como elemento da pilha. E aí a gente retorna sucesso, informando que deu tudo certo. Então vamos testar rapidamente aí a nossa
a sintaxe da nossa operação. Executamos aqui, beleza, nenhum erro de sintaxe, compilou direitinho. E aí agora, olhando aí graficamente, né, para esse exemplo aí, a gente observa, né, a exclusão. O topo ele está na posição 2, então o 21 ele foi o último elemento a ser inserido, então é ele que vai sair. O que a gente faz? Vem com o topo uma casa para trás, ou seja, decrementa o topo em uma posição. E aí o topo vem para casa 1, né, para a posição 1. E aí, agora a gente exclui, né, virtualmente, a gente exclui o elemento da posição 2, que é o 21. Ah, mas ele continua lá, sim. Mas ele agora é considerado um lixo de memória, assim como o 87, já era. Ou seja, na próxima vez que eu for inserir um elemento, ele vai entrar no lugar do 21. Nesse outro exemplo que a gente está vendo aí, a gente tem um caso onde a gente só tem um elemento na pilha e funciona da mesma maneira. Ó. A gente só tem um elemento 28, né? O nosso topo está na posição 0. Então o que a gente faz? Anda com o topo uma casa para trás, ou seja, decrementa o topo. De 0 o topo vem para menos 1, né? Para a posição fictícia menos 1. Indicando agora que a nossa pilha está vazia, não tem elemento nenhum mais. Então, a gente assim excluiu o elemento 28. Embora ele esteja ali, ele não vai ser mais considerado e na próxima vez que eu for inserir um elemento, eu vou inserir na posição 0, ele vai entrar no lugar do 28. Então, galera, essa é a operação aí para remover um elemento da nossa pilha. E assim nós encerramos nossa aula, galera. Espero que vocês tenham entendido aí as operações que a gente estudou aqui. E na próxima aula a gente vai aprender como exibir uma pilha, como ler elementos para a pilha e como eliminar a pilha da memória. Grande abraço e até lá!